Salve galera, já sou na área, se derrubar é pênalti pelo primeiro dia com a minha fitinha de 3 aqui. Vou chamar de fitinha de 3, que é para que eu nunca me esqueça que não importa as cartas que eu recebo, mas sim o que eu consigo extrair de bom delas. Uau! Começando com isso, vamos continuar. Eu coloquei técnica de dia guiar, mas vou colocar mental aqui. Eu deveria estar matando essa técnica de dia guiar, mas eu tava mexendo no meu canal do Magic e aí veio esse insight, tá ligado? Não importa as cartas que você tem, tá ligado? Porque isso é assim, cara, não é o carro, é o piloto, tá ligado? É tipo isso. Então deixa eu colocar isso aqui, eu me inscrevi no Gamecast, tô no canal Um Estrategista, modo teatro, pau ferro, vamos lá. O Mapa Mental, um caminho sem volta, e hoje eu vou conversar sobre como lidar com sentimentos de raiva, ira, ódio. Um cara que é especialista em PNL. Daqui a pouco eu vou ler o currículo do cara aqui e a gente vai começar esse papo. É porque é muito a ver comigo, porque eu realmente me pego em muitos. Esse é um problema pontual que eu tenho, justamente por quê? Porque, sei lá, eu tenho tido muito ódio, muita raiva, muitos sentimentos negativos, até pelo ambiente tóxico, né? A vida, tipo assim, é uma disputa muito grande, né? E em alguns momentos você realmente. Hoje é. Cara, hoje é quarta, pera rapidinho. Hoje é quarta-feira, tá? E às vezes é foda, cara, tá ligado? Dito isso, pois é, os meus signos diários também não me ajudam a ficar muito calmo, né? Bom, de qualquer forma, eu tô aqui para evoluir, crescer e compartilhar, porque conhecimento é uma coisa que quanto você mais multiplica ele, você vai dividindo, entregando para um monte de gente, mas ele se multiplica na vida, nos outros e em você mesmo, né? No ruim de tudo, você está revisando aquilo que você já sabe e às vezes você ouve de alguém, níveis acima ou abaixo, é uma forma diferente de fazer uma coisa que você sempre fez, tá ligado? Tipo o meu próprio canal, cara. Eu criei o meu canal com, tipo assim, eu fiz uma coisa me humilhando, batendo muito em mim. Depois eu olhei, voltei e falei, cara, vamos voltar lá, vamos ver qual é. E aí é isso. Belezinha, belezinha, belezinha. Bora. E o objetivo principal do Mapa Mental é trazer assuntos que ajudam o trader e ajudam na vida, no aspecto geral. Então, vamos te ajudar no trading e na vida. Então, hoje eu converso com Nelson Lee, que é palestrante e trainer internacional em programação neurolinguística, mentor de alta performance mental e PNL para traders. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao Mapa Mental. Prazerzaço tê-lo aqui, cara. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. E é uma honra poder contribuir de alguma forma na jornada aí do pessoal que está nos assistindo. Show, tenho certeza que vai ser incrível, vai agregar um valor absurdo para quem está assistindo a gente aqui. Vamos começar entendendo, velho, como que você chegou nesse universo da PNL, o que despertou, qual foi o ponto de partida para começar a estudar PNL? Legal. Cara, o ponto de partida foi em 2018, quando eu comecei a conhecer o mercado financeiro. E hoje um grande amigo meu, né, que na época foi meu primeiro mentor e que me apresentou as ferramentas aí, né, de trade, enfim, que é o Rodrigo Cohen. Legal. O Cohen, na época, me falou sobre PNL. Então, ele falou assim, cara, PNL foi uma coisa que mudou minha vida, que me ajudou muito, inclusive a dar passos importantes, né, de mudanças, de virar de chave na vida dele. E na época eu conheci ele até por aqueles vídeos que ele fazia, né, no YouTube, lá, de fofuchos. E aí o cara me falou, pô, cara, na época eu não conseguia nem olhar nos olhos das pessoas quando eu ia conversar com elas. E Caraca, eu fiquei pensando, pô, cara, como é que esse cara, que, né, que é todo desenvolto, não conseguia nem olhar nos olhos das pessoas. E então foi com isso que eu peguei e pensei assim, caramba, tem alguma coisa que a gente não sabe ainda, que eu não sabia ainda, que talvez possa ser uma virada de chave. Então foi quando eu comecei a ter o primeiro contato com a PNL. Até pra, assim, eu tinha uma sensação de que eu tinha um potencial, que eu poderia fazer algo além do que eu fazia, e que de alguma forma, eu não sabia exatamente o que era, mas algo me travava. E talvez muitas pessoas devem estar passando por isso, né? Aquela coisa de você ver alguém que talvez tenha menos habilidade do que você, mas que você vê que está performando muito mais do que você. E aí... Cara, isso serve pra tudo, cara. É tipo assim, é tipo igual o Neymar voltando agora. Um cara que tá jogando há mais tempo, que ele pode performar melhor, mas o Neymar sabe que ele tem muito mais potencial, tá ligado? Já jogou no Barça, Paris Saint-Germain, já foi lá pro Sheik, pegou 1 bilhão de dinheiro lá, de dólares, sei lá. E assim, já tem uma carreira muito consolidada. Não ganhou Copa, mas é um grande jogador. Acho que é um ícone, acho que é o maior que a gente tem atualmente. Já não digo, né? Justamente por isso, que ele tá fora de forma, né? E aí, tipo assim, como você precisa do mental. É foda, por exemplo, até eu jogando Magic mesmo, tipo assim, é uma grande escola psicológica, né? Porque, tipo assim, eu tô tentando vencer ali o cara, tô com ódio no coração, assim, querendo matar ele, mas não é sobre isso, tá ligado? É sobre gerenciamento de recursos de uma forma inteligente, velho. Tá ligado? Não tem jeito. É por isso que, tipo assim, muito ganhador de Mega Sena fica pobre, porque ele não tem as ferramentas intelectuais suficientes para se manter naquele padrão. São poucos os que ficam, sei lá. A grande maioria volta a ser tudo que era antes, porque não tem uma programação neurolinguística que o faça estar ali, tá ligado? Até nos níveis ali do Magic, tipo assim, eu tava no nível platino, não, eu tô no nível diamante, indo pro mítico. E aí, tipo assim, eu fiquei muitos anos na minha vida, nem lembro quanto tempo eu jogo Magic,
pra poder chegar nesse nível, tipo assim, é um nível muito fácil pra mim hoje em dia, tá ligado? Eu acredito que no trade também seja a mesma coisa, né? Trazendo toda essa metáfora que eu tô conversando com o meu telespectador, a minha audiência, né? Exatamente isso. Pra mim são os meus amigos, eu quero... Não necessariamente todo mundo que assiste é meu amigo, mas eu trato como, assim, se eu estivesse falando com um amigo meu, tipo o Lobo, por exemplo, um abraço aí, Filipão, eu estaria falando desse mesmo jeito, assim. Então eu trato você que tá me assistindo, que dá um like, se inscreve, dessa forma. E aí é isso. Vamos ver esse cara, porque tipo assim, eu já vi tudo sobre ele, já aprendi sobre, fiz o programa, fiz as paradas todas, mas aqui voltado justamente para Fury Hub, que é uma coisa que me toca muito. E aí os podcasts para trader podem, né? Tipo assim, então você tá pegando os melhores dos melhores, ouvindo eles e tentando absorver o máximo, que é sobre isso. E é isso. Vambora pra cima. Por quê, né? Então, é isso, né? Porque às vezes vai... E no trade a gente vê muito isso, né? Que não é apenas habilidade técnica, mas os seus padrões mentais, emocionais, que podem ser um grande diferencial. Foi aí que eu comecei a estudar PNL. Você, naquele momento, você chegou no Coin por conta do trading. Você estava estudando sobre mercado financeiro. Foi. Eu cheguei no Coin por causa do trade. E aí, através do Coin, eu acabei tendo o primeiro contato com a PNL, né? PNL. E explica pra quem tá assistindo a gente que não sabe o que é PNL, o que é PNL. Cara, PNL são as siglas de Programação Neurolinguística. E a Programação Neurolinguística, né, o conceito dela seria basicamente programação, comportamento, neuro, a forma como a gente armazena essas informações do que acontece ao nosso redor, e a linguística seria o nosso mapa linguístico, o mapa que nós utilizamos com base nas nossas referências linguísticas para dar significado, para criar crenças, né? Então, programação neurolinguística, né, o conceito ali seria isso. Agora, o que é a programação neurolinguística, ela é mais ampla, né? Então, nós fazemos PNL o tempo todo. Então, a diferença é que a gente não dá definição para isso. Mas, basicamente, é um conjunto de técnicas para estruturar a forma como a gente armazena as informações na nossa mente e como a gente cria comportamentos com base nas experiências, com base nas emoções. Então, a PNL, de uma forma simples, eu gosto de dizer que é a estrutura, né, do comportamento humano, ou então também é conhecida como uma ferramenta de buscar excelência no comportamento humano também. Então a gente pode utilizar a PNL. E aí, puxa, Nelson, mas qual que é o conceito específico? Não tem. O mais legal disso é que não existe um conceito específico, né, sobre o que é PNL. E cita pra gente algum exemplo, né, como você disse, a gente tá constantemente fazendo PNL, no cotidiano, no dia a dia. Né? Cara, é um exemplo muito legal. Por exemplo, você tem filhos, né? Sim, tem 2 legal. anos. Então, a partir do momento que você ensina ela algo, Boa. e quando você diz que isso é certo ou errado, se você deve fazer isso de uma forma ou de outra, você está fazendo PNL, porque você está criando programações para o futuro. Legal. Porque você cria as referências mentais. Engraçado que, tipo assim, eu sou o rei do podcast, né? Eu realmente assisto muito. Tipo assim, antigamente eu tava assistindo... Antigamente, que eu diria até um pouco tempo atrás. Eu tava assistindo sobre tudo, principalmente sobre jiu-jitsu, sobre a porra toda. Assim, cada um tem a sua forma de se expressar, né? Cada um tem a sua arte, seja de luta, seja de musculação, seja do que for. E aí os melhores, né? Realmente eles têm uma história pra contar, porque o sucesso deixa rastro e a gente vai tentando pegar isso. A gente vai tentando ir, algumas vezes a gente até consegue, né? E... Enfim, é essa parte de peneiração mesmo. Caramba, o Guto Galamba falou justamente sobre isso. Imagina que você tem um computador, tipo assim, imagina que sua cabeça é um celular. E aí os programas que você instala ou desinstala realmente são programas que às vezes eles vão executar determinadas funções. A PNL acho que trabalha, né? Acho que ela evolui, né? Ela se ocupa exatamente disso, né? A arte de realmente você colocar os programas que servem e funcionam para você, tá ligado? Inclusive, tipo assim, você tem que ser extremamente intencional e simples, né? O que você quer? Eu quero $1 milhão, beleza. O que você vai fazer com isso? Vou realizar o meu sonho, que é, por exemplo, morar em Búzios, de uma casa de frente para o mar ou em cima de uma montanha e tirar minha família da pobreza. Pronto, isso aí, beleza. Então o que você vai fazer? Ou seja, a PNL vai te dar os mecanismos, ou seja, as ferramentas mentais para que você consiga atingir os seus objetivos na sua vida real. Então é um tipo de psicologia muito prático, não é aquele psicólogo que você vai ficar lá chorando as pitangas e tal, e porra nenhuma, cara. Entendeu? Tipo, cara, você quer isso? Então faça isso, ponto. Tipo assim, causa e efeito, tá ligado? Só que você, melhorando as suas causas, que seriam os seus programas mentais, você melhoraria, obviamente, os seus efeitos. Eu lembrei do Guto Galamba. Ele fala justamente sobre isso, sobre crenças, né? Principalmente as limitantes. O Pablo Marçal também fala muito sobre isso. E ferro, vamos pra cima. Para que no futuro, quando ela passar por uma experiência, ela tenha referências de como vai agir daqui para frente. Então, por exemplo, você como mentor, você está criando o tempo todo novos padrões mentais, você está criando novas referências. E as pessoas em casa também fazem isso. A partir do momento que ela para e escuta, por exemplo, ela vai ouvir ou vai assistir esse podcast com a intenção de aprender alguma coisa. Então ela está fazendo PNL, ela está criando novos padrões mentais para servir como referência para os comportamentos futuros. Pô, muito legal. Novos padrões mentais para servir como referência para a tomada de decisão futura. Puta que pariu, velho. Essa é de fuder.
Incrível, Então a gente faz o tempo todo. Muito bom, de forma prática e objetiva. Sim. E não só pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz também, Sim, por exemplo. sim. É porque assim, ó, nós temos padrão de comunicação de linguagem verbal e não verbal, né? Sim. E na comunicação verbal e não verbal, vamos dividir, vai ser mais fácil assim. O inconsciente, 95% do tempo a gente está agindo de forma inconsciente, de forma automática. E o inconsciente ele não utiliza necessariamente a linguagem verbal para gerar os nossos comportamentos. Ao contrário, a maior parte do tempo a gente está agindo automaticamente depois que vai pensar para dar significados utilizando a linguística, correto? Não sei se você fez entender. Sim, tá claro. Legal. Então a nossa comunicação, quando a gente usa a comunicação verbal, a linguística, a gente sempre vai comunicar de forma superficial. Tá. Sempre nossa comunicação ela sempre vai ser falha, né? Então hoje a gente Vai ter um generaliza. gapzinho ali. Eu diria assim que na verdade não é necessariamente um gap, né? Mas na comunicação a gente tem a percepção que a gente está comunicando com a máxima eficiência. Legal, boa. Só que a gente resume isso, ao nosso mapa linguístico, né? Então o nosso mapa linguístico define a qualidade com que a gente consegue se comunicar. E o que seria um mapa linguístico? O mapa linguístico são realmente as nossas referências. Tá. Né? Então, por exemplo, se a gente vai falar sobre trade, quanto mais eu estudo sobre trade, mais vocabulário, mais conceitos eu vou ter, mais referências eu vou ter, para poder me comunicar Acerca de trading. acerca de trading. Perfeito. Só que ao mesmo tempo, quanto mais eu estudo, mais eu tenho referências, não quer dizer necessariamente que eu vou conseguir fazer isso com maior eficiência. Boa. Porque na hora que eu vou comunicar, eu não consigo utilizar todo este mapa linguístico para comunicar com eficiência, entendeu? Legal. Então, Vai nessa aí que tá legal, tá massa. dá pra entender? Então, o que acontece? Até quando a gente vai estudar, por exemplo, o novo código da PNL, quando a gente adapta o novo código da PNL, que é uma linha que o John Grinder, que foi um dos co-criadores da PNL, então nós temos Richard Bandler, John Grinder, que criaram o que a gente entende por PNL hoje. E aí o John Grinder se separa, porque ele segue uma nova linha, e nessa nova linha, o John Grinder foca muito mais nos processos inconscientes, nos processos em que nós não utilizamos a linguística, porque ele passa a entender que a linguística, na verdade, ela sempre vai estar limitada à nossa capacidade consciente de comunicar os nossos problemas. Então, vou trazer um exemplo de uma criança. Tá. Por exemplo, seus filhos. Às vezes ele está com um problema, ele quer comunicar para você, mas ele não consegue. Mas na cabeça dele ele sabe exatamente o que ele está sentindo, qual foi a experiência, o que ele vivenciou, mas ele não consegue trazer para você e dizer assim, papai, está acontecendo tal. Então ele dá aquela travada. Né? Sim. Não consegue comunicar de forma clara, né? É isso. Eu não consigo assim, eu sinto, mas eu não consigo te dizer o que Traduzir é. isso. Então se você parar, e daí a gente vai falar sobre as emoções, né, daqui a pouco, e é o que acontece. Quando eu tento explicar o que eu estou sentindo, mas eu não consigo. E justamente a base do nosso comportamento não está naquilo que a gente fala, ou naquilo que a gente ouve, mas no que a gente sente. Então, Muito bom, cara. quando a gente começa a estudar o comportamento humano por essa linha, a gente para de olhar tanto para parte, digamos que hermenêutica, de entender o significado das palavras e tudo mais, que é legal, eu gosto de estudar. Então até um dos criadores da PNL, John Grinder, é um linguista. Uhum. Mas aí ele percebe que a linguística, na verdade, ela tem um poder muito pequeno na transformação humana, do comportamento humano. Muito bom, velho. Toda emoção ela tem um motivo, né? Ela busca um objetivo. Uhum. E como você disse, o ponto de partida está no que a gente sente. Então, sentimos uma emoção, a partir disso, dependendo da interpretação que a gente dá para essa emoção, a gente tem um comportamento. Correto? Certo. Nessa linha. Uhum. Quando nós temos, vamos trazer agora para a mesa aqui, raiva, ira e ódio. Quando nós sentimos raiva, ira e ódio, qual que é o ponto de partida desse sentimento? Como que a gente consegue lidar com o comportamento que é consequente a esse sentimento? Antes disso até, o que é raiva, ira e ódio? Qual que é a diferença desses três sentimentos? Cara, vamos lá. A raiva, a ira e o ódio. Na verdade, a raiva, a ira e o ódio são apenas nomenclaturas que a gente dá para algo que a gente sente. Show. Tá? Então, se é raiva, ira ou ódio, de verdade, tá, na minha modesta visão, pouco importa. O que importa de fato? A consequência que estas emoções geram na sua vida. Isso é o mais importante. Nossa. Porque fica... Essa eu tenho que anotar. O que importa, de verdade, é um estudo, gente. É um estudo. Anota essa porra. Ou se você sentiu que outra coisa tocou no seu coração, anota, escreve. Professor Pio Luigi ia ficar orgulhoso nesse momento. O que importa de verdade é o que essas emoções estão trazendo como consequências. Assim, onde isso vai parar, tá ligado? Eu tô sentindo raiva, mas poxa, eu preciso realmente me esforçar mais, porque essa raiva pode te ajudar, então pode ser utilizá-la de forma inteligente a seu favor. Mas aí você levou uma fechada no trânsito, a clássica, né? E aí você desceu com raiva, o cara também. Se o cara tiver armado, se o cara tiver alguma coisa. Então, você tem que falar, ser incisivo, ser forte, sem necessariamente criar uma situação que já é ruim, né? Piorar essa situação. Você não pode fazer isso, né? Até na questão mesmo de defesa pessoal, você sempre tá aquele cara pronto pra tudo, mas querendo não ir pras vias de fato, tá ligado? Então tem que pensar nas consequências, não tem jeito. Ficar discutindo se é raiva, ira ou ódio, do ponto de vista técnico, acadêmico, pode levar a uma discussão eterna. Sim, mas, tem muita margem, né? Sim, cara. E muitas escolas, porque a psicologia, a psiquiatria e tal, porque a neurociência, mas assim, eu gosto de enxergar isso de uma forma muito mais prática. Eu falo, de fato, o que é ira, o ódio ou o que é que seja tem feito na sua vida. Porque se a maior parte do tempo eu tô agindo de forma automática e as emoções são a base para os nossos comportamentos, dizer que é ira, o ódio ou a raiva, pouco importa. Eu quero saber assim, tá, mas quando acontece alguma coisa, que é o gatilho, você sente uma emoção e essa emoção faz você agir de uma certa forma. Legal. A forma como você age é boa ou ruim pra você? Na verdade não tem nem bom nem ruim, é só a forma como a gente age. Porque quando eu coloco bom ou ruim, eu tô fazendo uma nominalização, eu tô dando um rótulo para aquilo, assim como eu dou um rótulo para raiva, por exemplo. Uhum. A questão é, o que isso gera na minha vida, e aí sim, o resultado que isso gera na minha vida é o que eu valoro e digo se é bom ou ruim, de acordo com algo que eu tô buscando. Agora, se eu não tiver claro o que eu busco na minha vida, qual que é o meu propósito, qual que é o meu objetivo, qual que é a minha intenção, a minha mente vai fazer todo esse processo de forma automática. E eu sempre vou chegar num comportamento, e por mais danoso, por mais nocivo que seja o comportamento,
esse comportamento, ele tem para o nosso inconsciente, ele tem uma intenção. Tá. E a emoção em si, na verdade, ela não, digamos assim, a raiva, cara, nada disso tem vida própria. Ela não toma conta de você. Porque aquilo que a gente chama, por exemplo, de raiva, porque o nome pouco importa, aquilo que a gente chama de raiva é só um estado. Eu não digo nem estado emocional, eu uso muito o termo estado emocional, a gente usa no dia a dia porque é mais fácil as pessoas entenderem. Mas por trás de um estado emocional, de uma raiva, por exemplo, existem sensações. Cada um sente raiva de uma forma diferente. Faz todo sentido. Legal? Então eu não preciso saber se eu tenho que saber o que eu sinto, e aí assim, o gatilho, porque o que acontece? A raiva, o medo, a ansiedade, a tristeza, todas as emoções, no momento que elas foram criadas, elas tinham um porquê existir. E todas elas são úteis na nossa vida. A questão é, às vezes a raiva na hora de operar, ela não vai ser tão útil assim. Mas se você chegar e sentir raiva do que você fez, não para descontar no outro, mas sentir aquela raiva e dizer, putz, cara, eu não aceito mais isso na minha vida, talvez ela seja muito útil. Perfeito. Legal? A questão é que normalmente a gente trabalha essa raiva só quando ela gera coisas, entre aspas, ruins na nossa vida, que é o comportamento sabotador. Não é? E aí eu digo o seguinte, cara, primeira coisa que a gente precisa entender, não o que é raiva, o que é a ira, mas entender qual é o gatilho que isso gera na nossa vida. Aliás, qual é o gatilho que faz você sentir isso. Porque este gatilho que faz a gente sentir isso, na verdade, pode parecer que o inconsciente faz isso de forma a nos prejudicar, mas não, cara. Ela só está agindo da forma como você foi programada a agir. Eu vou dar um exemplo, quer ver? Por exemplo, uma criança pequenininha, quando ela não consegue comunicar verbalmente ainda o que ela sente ou deixa de sentir. E ela aprende que quando ela começa a esbravejar, rolar no chão, ficar sem ar, roxa, ela ganha a atenção do pai, da mãe, aquilo que ela quer, inconscientemente, o que o inconsciente gera? Ele gera um padrão, e o inconsciente ele não julga, ele não valora, ele só diz, cara, quando acontece isso, eu tenho isso. Faço isso. Tá. Então ele falou assim, cara, talvez quando eu sinto raiva, e eu ajo dessa forma, eu consigo alguma coisa que eu quero muito. Então. Legal. E não é exatamente isso que o trader faz no dia a dia? Dia de comportamento fúria. automático, né, velho? Mas o comportamento, ele só é ancorado nessa emoção, porque o trader continua fazendo aquilo com raiva, em algum momento ele fez aquilo com raiva e aquilo deu certo. E aí a mente pegou e ancorou aquilo, e ela falou, opa, esse padrão aqui funciona. Quando a gente tinha lá, sei lá, mas 2, 3 anos de idade que a gente rolava no chão e ganhava o que a gente queria, agora na vida adulta, entre aspas, também tá funcionando. Só mudou o mecanismo de repetir o mesmo comportamento. É isso. Só que pro nosso inconsciente, o fator tempo não existe. O inconsciente é atemporal. Então eu posso a todo momento criar essas ancoragens, que a gente chama de gatilhos, né? Na PNL a gente chama de ancoragem, para as pessoas entenderem a gente chama de gatilhos, né? Tá. Vamos nessa linha da onde nasce o sentimento e, por consequência, o comportamento. Nós temos um histórico de experiências que a gente passou pela vida, né? Do que a gente viu, ouviu e sentiu. Então, os comportamentos, eles buscam essas informações no HD para serem ativados, para acionar o gatilho, é basicamente isso. Cara, na verdade o comportamento não busca, né? O comportamento é só o resultado final. Tá. Então, o que acontece é que o inconsciente ele trabalha por estímulos. Então, é mais ou menos assim, ó. A sigla de PNL em inglês é NPL, né? NLP, perdão. Então, é exatamente a sequência que acontece. Então, eu tô aqui, eu tô vendo, ouvindo e sentindo. Então, quando eu tô aqui e vejo, por exemplo, eu vou usar o exemplo de uma fobia. Eu tô aqui conversando, vejo um sapo. Se eu tenho uma fobia, em milésimo, assim, eu bati o olho lá, ó, N, visual, entra no meu cérebro aqui. Aquilo é um estímulo elétrico, só que esse estímulo elétrico só não serve nada. Aí eu vou pra onde? Pra linguística. Ó, neuro, L de linguística, e a linguística diz, opa, isso aí representa perigo, cai fora. E aí vem a programação, que é o comportamento. Perfeito. Então o comportamento é só o final do processo. Legal, muito bom, cara, muito bom. Sacou? Massa. E quando eu tento só mudar o comportamento, eu não consigo, é muito difícil. Porque, cara, olha toda a cadeia que vem antes. É muito louco isso, né? Ah, cara, eu tenho o comportamento de mover o stop quando a operação tá vindo contra. Ou de tirar o stop. Ou tenho o comportamento de sair cedo demais de trades bons. E tarde demais de trades ruins, né? No final das contas é isso. Eu sei que tá errado, mas eu não consigo mudar. Eu vejo muitos traders, né? Alunos, seguidores falando sobre isso. E é exatamente isso, porque tá fazendo um braço de ferro com algo que você não consegue mudar, que é o comportamento. O comportamento é só uma reação. Então o ponto de mudança tá na mudança de percepção com relação a essa bagagem que a gente carrega, basicamente isso. Cara, a gente pode fazer isso de duas formas. Na verdade, a gente pode mexer na parte do neuro, Tá. né, que é o sistema de ancoragem inconsciente. A gente pode mudar na parte da linguística, que é, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Quando a gente você estuda hipnose, né? Então quando você induz uma pessoa para o estado de transe, né, aquele estado de profundo relaxamento, naquele momento, o que a gente está fazendo? A gente está tirando da jogada a parte consciente, né? Porque o consciente é onde fica querendo, não, tá certo, tá errado. Porque quando a gente está no inconsciente não existe certo e errado, só existe aquilo que está programado na nossa mente. É certo ou errado fugir de um sapo? Não é certo nem errado, é só a forma como foi programado. É certo ou errado mexer no stop? Não é certo nem errado, é a forma como está programado na tua mente, sacou? Boa. Então se a gente, por isso que eu falo para meus alunos, cara, não fica lendo 650 livros, o que você tem que entender? A estrutura do comportamento humano, e quando a gente entende a estrutura do comportamento humano, em vez de querer mudar cara, não fica lendo 650 livros, o que você tem que entender? A estrutura do comportamento humano, e quando a gente entende a estrutura do comportamento humano, em vez de querer mudar comportamentos, eu posso criar novos comportamentos, isso é o mais 650 livros, eu vou dar um risco. Aprenda estrutura do comportamento humano. E vambora. mais fácil de fazer, mas ao mesmo tempo é mais difícil. Por quê? Porque dá trabalho. Sim. E aí eu preciso saber de qual é a intenção. A gente pode falar sobre isso mais pra frente. Mas assim, basicamente, o que eu posso fazer para mudar esse processo? Primeiro, criar novos padrões mentais, novas formas de, por exemplo, de operar, novas formas de se lidar com a fobia. E aí a gente vai passar por um processo de dessensibilização, que isso demora muito tempo, né? Então, que leva mais tempo. Então, os processos, por exemplo, de algumas linhas de psicologia e tal. Você vai lá, fica conversando sobre aquele assunto fica ali várias sessões, até que uma hora você pega e chega assim, cara, putz, beleza. É simplesmente contar uma história diferente, né? É que quando a gente conta uma história diferente, a gente tá mexendo na parte linguística, né? A gente tá mexendo ali na parte Por isso linguística. que demora tanto, né? Por isso que demora tanto, porque a gente usa o processo consciente para fazer isso. Agora, quando a gente entra na parte, entre aspas, emocional, que são os estados são a nível inconsciente. E aí, lá no inconsciente, onde está aquilo que a gente chama de raiva, na verdade não existe nenhum nome de raiva, só existe a emoção que está associada a um fato.
O gatilho é o fato. Então, o sapo é o gatilho que desperta essa emoção, que é medo, e aí eu tenho um comportamento. Eu tenho um gatilho, que é o quê? Por exemplo, tomar stop. Quando eu tomo stop, ele desperta essa emoção e eu reajo de forma involuntária e inconsciente. Perfeito. Dia de fúria. Dia de fúria. É a mesma coisa. O gatilho sempre vai ter um gatilho. Por isso que né, eu preciso entender sempre qual é o gatilho em vez de ficar mudando comportamento. O que as pessoas fazem normalmente? Elas querem mudar um comportamento. Vamos lá. Tipo, fica gritando, não sei o cara, gritar, fazer aquela dinâmica sem você entender o que você está fazendo, não vai mudar nada. Você só está alterando o teu estado naquele momento. Mas a partir do momento que o teu estado emocional passa, o gatilho continua. O gatilho tá lá, a tua emoção tá aqui, quando vai passar por aquilo, não vai mudar necessariamente, entendeu? Pode ajudar de uma forma assim, momentânea, mas não altera na raiz, né? Que é basicamente isso. Basicamente isso. E experiências, por exemplo, né? Como a gente estava dizendo, tem muitos traders que não olham para isso, justamente pela falta de consciência. Não é só as experiências relacionadas ao trading que geram esses comportamentos nocivos, o comportamento ao final da história, mas sim experiências que estão fora do trading, como você muito bem disse no começo da nossa conversa. Às vezes coisas que aconteceram com 2, 3 anos de idade e lá no trading você se depara com uma situação parecida e acaba acionando esse gatilho. Como que você trabalha essa dessensibilização, essa mudança de percepção? Tá, a primeira coisa que você pode... assim, eu não trabalho com dessensibilização diretamente, tá? Eu não sigo essa linha porque eu acho que demora muito e eu acho muito pouco efetivo. E é até cansativo, né? Mas principalmente com a criação de novos padrões. Então eu tenho que identificar gatilhos. Quando eu identifico os gatilhos, eu basicamente evito que aquilo aconteça. E aí eu começo a criar novos padrões mentais ao ponto que a gente tem vários neurônios, várias sinapses neurais. A partir do momento que eu paro de utilizar aquela e como os meus recursos neuronais são finitos, vai chegar uma hora que aquela ligação neural começa a perder força e você fica com mais força nas ligações neurais que são criadas. Um músculo, né? Um vai definhando e outro vai ficando forte. Se eu treinar bíceps só de um lado, um braço fica forte, o outro definha. É isso, né? Legal. Mas agora, isso depende de quanto a carga emocional é intensa. Porque se for muito intenso, talvez não vá funcionar. Então tem que entender isso. Porque quando a gente fala de mente, de inconsciente, nada é absoluto. É igual no trading, mas tem que entender o contexto. Tem que entender o contexto, né? Mas uma das formas eficientes é fazer isso. Só que é onde a galera não quer fazer. Por exemplo, chega lá pro aluno, cara, tá um ponto perdendo dia, você fala assim, cara, para de operar tudo, tira esse monte de coisa lá da tua tela, opera, tipo, segue aqui, saiba esperar a hora de operar, para de ficar fazendo 350 trades no gráfico de 1 minuto, presta atenção, espera a hora certa, esses dias mesmo, né, que o índice aí, os futuros estão bem chatinhos, que não estão andando. É exatamente os dias que a galera mais perde dinheiro, não é não? Sim, Por quê? Porque não sabe fazer, daí de novo, não consegue sabe, o contexto. Não sabe operar naquele contexto. Só que o cara não quer aprender a operar. O que ele quer? Ele quer fazer dinheiro. E aí é o que eu falei, cara, depende de tudo, depende da intenção, depende da tua intenção de fazer aquilo. Então, se eu não ajo de forma intencional, alguém vai tomar a decisão por mim. Quem quer esse alguém? A minha mente. E a nossa mente, entre aspas, sabota. Eu entendo que não existe autossabotagem, a gente pode até falar sobre isso mais pra frente. Mas, por quê? Porque enquanto eu não entender que se eu não mudo a forma de fazer alguma coisa, eu sempre vou ter o mesmo comportamento, e o mesmo comportamento não por exemplo, hábitos, né? Quando a gente vai estudar sobre auto-performance, fala muito em hábito, repete, micro hábitos. Mas por que as pessoas não conseguem fazer? Justamente pela carga emocional que impede. Então não é que o cara é preguiçoso, que é burro, eu não concordo. Então, pô, tu é burro, você tem um retardo. Não é que tem um retardo mental, porque você tem uma carga, entre aspas, emocional, que é um estado que te impede de agir. Entendeu? Então, se eu tenho na minha mente um padrão mental que assim, ó, por exemplo, bota raiva, quando eu tenho raiva a gente consegue, o que vai acontecer? Diante de situações difíceis, que você não direciona a tua mente para o que você quer, é muito provável que você vai seguir esse padrão de raiva atrás de alguma coisa. Tá, perfeito. Entendeu? Velho, tipo, a primeira coisa é mudar o padrão comportamental, criar um novo, não se muda comportamento, se cria um novo padrão. Não, tô contigo. Na verdade, no final das contas, não se usa da racionalidade, né, cara? As pessoas querem tratar a emoção somente com a emocionalidade, quando a gente tem que usar a racionalidade. Então, fazer novos comportamentos é você usar a racionalidade. Poxa, se eu faço isso e o resultado consequente é isso, eu preciso de fazer isso aqui de forma diferente. Pra ter um resultado diferente é simples, né? Só que a gente negligencia o simples. Não tem como ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. O cara tá lá, na frente do gráfico, e ele se deparou com um gatilho que fez com que ele tivesse um comportamento que no final das contas vai levar ele, ou ela, né, o trader ou a trader, a ter um dia de fúria. A colocar tudo a perder, entregar um resultado acumulado em semanas, até mesmo meses. Como que a pessoa consegue, de forma prática, lidar com esse momento para conseguir dar esse passo para trás necessário para agir de forma mais racional e não cair na armadilha do dia de fúria? Cara, pra isso eu sempre vou dizer, cara, que o cara só perdeu aquele dinheiro porque ele tava lá. Primeira coisa é isso. Tá. Então, eu quero controlar minha mente, quero controlar minhas emoções. Você não vai conseguir. Vai ter dias em que você vai acabar caindo no dia de fúria. Todos nós temos dias de fúria, porque o dia de fúria, na verdade, faz parte da gente. Né? Tem momentos em que você vai estourar, tem momentos... Cara, ninguém consegue ficar 100% do tempo zen, tranquilo. Não dá. De alguma forma vai explodir. Talvez não tenha nenhum mecanismo que você pode trazer como direcionamento para a pessoa não colocar tudo a perder. Não, até tem, mas eu acho que é isso, é o óbvio que a gente ignora. Qual que é o óbvio que a gente ignora? Primeira coisa, cara, você só vai perder o dinheiro que tem lá porque você deixou lá. Então, se eu posso, por exemplo, limitar o meu capital de perda, então, pô, se eu coloco um valor X lá na corretora, que aquilo ali, se acontecer alguma catástrofe... Aquele é o pior cenário. Aquele é o pior cenário. Pô, a primeira coisa é isso. Então já vai diminuir muito, né, as consequências desse dia de fúria, que é uma coisa básica, mas ninguém faz. Segundo, pô, existem muitas ferramentas aí, e aí não precisa nem ser um especialista em PNL, né, pra te dizer, pô, mas tu tem trava em plataforma, tem corretora que te trava, tem tantas ferramentas que os caras não usam, né? Então o segundo fator é isso. Terceiro, treinar pra identificar um dia de fúria. Treinar, porque o dia de fúria não acontece do nada. O gatilho é sempre o mesmo. Boa. O gatilho é sempre o mesmo. Pode ver. É porque tomou um stop, não sei o quê. Beleza. Então, é isso. Identificar o gatilho. E aí a gente... Cara, existem muitas camadas que a gente vai trabalhando. Porque assim, a próxima camada é identificar a tua comunicação não verbal, a forma como o teu corpo reage quando você vai fazer isso. Como assim? É assim, basicamente, quando a gente vai estudar PNL, a gente estuda uma coisa que se chama autocalibração, processo de autopercepção. Então, cara, como é que teu corpo reage, que tipo de pensamentos você tem, teu batimento cardíaco, tua respiração, cara, porque o teu corpo vai te dar indícios que você vai agir daquela forma. Perfeito. Basicamente, fisiológico. É fisiológico, totalmente fisiológico. Porque o corpo e a mente estão diretamente ligados. Então, quando você tá com raiva, teu corpo reage daquela forma. Dilata. Essa coisa toda. Então, de fato, é um treino de autopercepção de como você tá reagindo diante disso. Pra quê? Pra que você faça a coisa mais eficiente no dia de fúria, que é não operar quando você tá prestes a entrar no dia de fúria. Por quê? Porque depois que você entrou, esquece, brother. Não tem... Cara, você tá no olho do furacão, já tá no olho do furacão. Aí já é. Aí é tentar, de fato é tentar, porque na maior parte das vezes você não vai conseguir, é tentar minimizar os prejuízos. É, cara, que nem, pô, tô lá, inundação. A água tá entrando na porta da tua casa, o que você vai fazer? Não tem o que fazer, velho. Dia de fúria é isso. Não tem o que fazer, velho. E agora, o que eu vou fazer? Você tem algum caso prático que você pode citar de um aluno seu, de como que você ajudou, ou ele te relatou que lidou com a situação e conseguiu minimizar o impacto? Cara, primeira coisa é todas essas ferramentas que vêm antes, entendeu? Tá. Essas aí são as mais eficientes. O que acontece que vai acontecer, velho? Por exemplo... A limitação do capital, etc. Isso é o mais... Eu acredito, cara, que é o mais eficiente. Sabe o que é o embaçado? Quando o cara vai lá, ele tira a trava. Ele coloca a trava, depois ele muda a trava. Mas aí, cara, percebe que o fator não tem nada a ver com o dia de fúria?
Não é Faz aditivo. sentido, faz É um padrão comportamental, emocional, que faz com que ele não aplique. Assim, eu até vou... Tá buscando a dor, né? Basicamente isso. Ele busca dor, mas mesmo quando ele busca dor, por inconsciente dele tem uma lógica pra fazer Tem um aquilo. motivo. Né? Eu até falo que, porra, aquela coisa de 80% técnica, não, 80% mindset, 20% técnica, na verdade não é uma verdade. Cara, eu não acho que é assim. Concordo. Porque 100% dos nossos comportamentos são de base emocional. Então, mas é 20% técnica? Não é, porque até se você não tiver a parte emocional muito bem estabelecida, você nunca vai conseguir aplicar a parte técnica. Então, 100% do nosso comportamento é emocional, sim, 100% é emocional. Agora, se você não tiver bem estabelecida a tua parte emocional, você nunca vai conseguir, por exemplo, parar pra entender que você não deve tirar a trava da tua plataforma. Parar pra entender que, pô, tu tem que parar, tem que treinar, tem que estudar. Porque os caras entram, às vezes fazem mentoria individual comigo, vou dar esse exemplo da mentoria individual. O cara chega lá, eu faço meia dúzia de perguntas e percebo assim, cara, tu não tem clareza sobre o que você tá fazendo do ponto de vista técnico. Eu não sou teu mentor de trade, mas eu te fiz algumas perguntas aqui que você não consegue me responder. Uma coisa básica, por exemplo, assim, legal, cara, qual que é o padrão operacional que menos dá certo e que você opera e que faz mais você perder dinheiro? Boa, cara. Muito bom. O cara fala, como assim, cara? O cara não tem essa informação? Não tem. Eu falo, não, é emocional, é dia de fúria. Tudo é dia de fúria, pô. Por quê? Porque se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, é mais fácil, né? Exato. Então a primeira coisa é isso. É a terceirização da culpa, mas É a terceirização da culpa. Mas assim, daí, do ponto de vista emocional, o que a gente fez, por exemplo, eu tenho um mentorado meu que opera pesadinho lá, e eu lembro que quando a gente começou a fazer esse alinhamento de criar um novo padrão comportamental, teve um momento que ele começou a voltar a ter dia de fúria. E quando ele voltou a ter dia de fúria, eu falo assim, cara, para tudo, me chama, a gente marca uma reunião, vamos ver o que aconteceu. E aí tava ligado exatamente a isso, assim, quando ele tá perdendo dinheiro, ele tinha uma tendência natural de querer mexer o stop. Eu falei, tá, por quê? A gente começa a fazer, não, mas por que você faz isso? Ah, pô, tá ligado a, porra, ele fala, porra, ali, é porque, cara, assim, até o cara botar pra fora, assim, e aceitar que, porque eu não quero perder dinheiro. Porque o cara não aceita, a primeira coisa, o trader não muda porque ele não aceita que ele tem uma limitação, essa é a verdade absoluta. Como é que você vai ajudar alguém que não sabe que tem um problema? Perfeito, não tem. Cara, não adianta. O trader não muda porque ele não aceita que ele tem uma limitação. O primeiro passo para mudar é aceitar que você precisa de mudança. Né? Normalmente o cara chega assim, não, já sei o que eu tô fazendo, então eu só preciso de um ajuste. Não existe ajuste, cara. Você tá fazendo torto até hoje, você não entendeu isso ainda. Enfim, e aí a gente foi e falei, cara, por quê? O cara não fala. Cara, até que uma hora parece que desentalou. Cara, porque não quer perder. Até na fisionomia muda completamente. Ele falou, não, porque eu não quero perder dinheiro. Eu falei, agora eu já entendi, Você entendeu que o stop é pequeno, tal, não sei o que aquilo faz parte do gerenciamento? Sim, mas por que você não sei, a primeira coisa na cabeça é isso, que a gente faz umas técnicas pra afastar o máximo de perguntas conscientes e deixar vir aquela que realmente é onde tá pegando. Ele falou, cara, é a verdade. Essa é a verdade. Essa é aquela verdade que você mascara, que você diz que é autossabotagem, porque não sei o que, acabou. Daí e a verdade dele, cara, porque eu não quero perder dinheiro. Porque eu não quero perder dinheiro. Essa é a verdade, porque eu não quero perder. Ah, mas eu não quero perder, tá bom, beleza. Mas você quer mudar isso? Porque é a próxima pergunta. Exato. Porque se ele disser que não, já teve mentorado meu que chegou nesse ponto, e o cara chegou assim, ó, ali, cara, é que eu não gosto de perder. Eu falei, você quer mudar isso dele? Não. Então, sinto muito, cara, você vai ter que conviver com isso o resto da vida. E aí, mudar de profissão, né? Porque se o cara não aceitar isso estando no trading... Não, na vida, né, cara? Eu mesmo jogando médico, eu odeio perder, eu fico puto, começo a xingar, não sei o que, e o meu rendimento diminui. Quando, na verdade, perder faz parte do jogo, cara. E você não perde nunca, ou você ganha ou você aprende. Ressignifica isso agora. Você não perde nunca. Tipo, você tá com 40 anos, beleza, tem experiência pra caralho, tem muita bagagem. Tá ligado? Tira todos esses programas que não servem pra nada e deixa só os que servem. E vai pra dentro, vai, assim, joga o jogo, vai ganhar, pô. O cara tem que entender como que ele faz pra perder de uma forma que ele aceita, porque perder ele vai. Pois é. Ou você tem que dar novos significados, entender que aquilo não é uma perda, né, que faz parte do processo. Exato. É isso, porque é o significado, é a linguística que você dá pra aquilo. É a interpretação que você dá. Interpretação. Incrível, é isso. É isso, né? Então, Caraca, eu falo. Não, pode completar. Não, porque esse negócio do cara que foi, quando ele falou que, na verdade, era porque ele não aceitava as perdas. Ah, e detalhe, tá? As perdas eram normalmente quando ele alavancava. Então tem todo um contexto. Tem. Então as perdas, eu tô operando pequenininho, tá, mas quando ele alavancava. E aí a gente foi trabalhar só pegar esse ponto aí. Quando ele tava perdendo pequenininho, ele tava aceitando a perda. Isso. Agora, quando ele alavancava e fugia do padrão que ele aceitava, ele começava a ter os comportamentos nocivos. Legal, vamos nessa aí. Legal. Eu gosto de usar a metáfora, assim, de, por exemplo, né, a analogia. Você dirige teu carro, você dirige ele a uma certa velocidade, você mora longe de São Paulo, você dirige uma certa velocidade na BR, certo? Você sabe dirigir. Certo. Mas não quer dizer que você vai pegar, com a tua mesma habilidade, vai dirigir uma Ferrari ou um carro de Fórmula 1 a 350 km por hora, o mesmo trecho que você faz aqui na tua casa. É outra habilidade, é outra preparação. É outra preparação, outro estado mental, outro estado de foco. É outro, mas o cara quer fazer o quê? Ele tá andando com o carro dele do dia a dia e ele quer fazer uma loucuragem. Aí é onde o cara perde, ele perde o foco total. Ele perde o foco mesmo, porque ele já não sabe, mas não é a mesma coisa. O nosso padrão mental não é a mesma coisa. O contexto é diferente. E o contexto é essencial pra gente mudar um padrão mental. Porque o nosso padrão mental ele funciona em um contexto, mas talvez em outro contexto o mesmo padrão mental não funciona. Sim. Tá? E quer ver o caso do meu mentorado, que a gente utilizou técnicas de PNL e que também tem um pouco. Você pode, a hipnose também faz isso, você vai utilizar o estado de trance pra entrar, pra você buscar fazer aquela linha do tempo, né? Então, o que estava ligado, assim, qual que é o gatilho emocional por trás disso, que pegava ele de verdade? Ele lembrou, cara, da infância dele, quando ele morava, né, com os pais, acho que ele, não lembro agora, quando ele tinha, acho que uns 5, 6 anos de idade, ele era bem novinho, e ele lembrou do dia em que o pai, a família, estavam saindo da fazenda deles, porque o pai tinha, naquele ano, arrendado outras áreas ao redor da fazenda dele, se alavancado na produção agrícola lá. Caraca, e o cara quebrou. O pai dele quebrou, né? E ele sofreu as consequências da queda do pai, obviamente. Mas na mente dele veio, assim, quando a gente foi no gatilho emocional, ele lembrou dessa cena, falou, eu tô lembrando da gente saindo com as malas, meu pai, tipo, indo embora, deixando toda aquela casa pra trás, entendeu? Então aquela ali é a carga emocional que impedia ele de aceitar o stop quando ele tava alavancando, quando ele tava operando pesado. A carga emocional, então, cara, como é que você vai conscientemente querer explicar pra uma criança, entre aspas, porque a carga emocional é de uma criança de 5 anos de idade que tá saindo de casa e a partir de agora você não tem onde morar. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, por isso que eu digo que o gatilho emocional você não vai conseguir controlar, porque ele é muito intenso. Eu concordo 100% contigo de que nós somos emoções ambulantes. Todos os nossos comportamentos nascem de uma emoção. Mas a gente consegue perceber claramente que a grande solução para muitas situações que nós atribuímos como sendo problemas emocionais são resolvidos com a racionalidade. O simples fato de você... Cara, deixa eu fazer uma coisa que eu tenho feito bastante e inclusive tenho direcionado os meus alunos muitas vezes de forma indireta a fazer e que tem funcionado para mim, que é um exercício, é fazer o metapensamento. Ou seja, pensar sobre o que eu penso. Cara, eu pensei sobre algo, deixa eu pensar sobre isso que eu tô pensando. É como se você... Porra, isso eu vou anotar. Metapensamento é pensar
sobre o que estou pensando. Que interessante, né? Tá no meu radar agora, cara. Você se desconectasse da situação, olhasse do lado de fora e analisar de uma forma racional o porquê daquele comportamento. E é isso que muitas vezes a gente não faz. Então, no caso desse seu aluno seu, ele tinha essa carga emocional por conta dessa experiência lá da infância, mas ele queria alavancar. Todas as vezes que ele estava buscando alavancar, que obviamente ele estava buscando conseguir resultados mais expressivos, ele se deparava com essa carga emocional. O inconsciente ele trazia esse padrão, porque ele já sabe, quando a gente alavanca, o que acontece? Então, para prevenir que ele não passe por aquela dor de novo, o inconsciente trazia aquela emoção que ele chamava de medo, mas o que tinha por trás desse medo era essa experiência. Aí ele não aceitava perder, não aceitava perder. E perdia mais. Perdia mais. Só que o gatilho já está instalado. O teu inconsciente ele não sabe se aquilo vai te levar para perder mais ou menos. Ele só não quer te fazer passar por aquela dor. Te proteger daquela dor. Isso aí. E daí a forma como ele aprendeu a fazer isso foi mexendo no stop. Só que o que aconteceu? Em algum momento, ele passou por essa dor, ele mexeu no stop e esse stop deu certo. Daí o que aconteceu? Ele validou a crença de que ele não pode correr o risco de quebrar, entendeu? Meu Deus, isso aqui vai me quebrar. Então o que a gente vai fazer? Eu vou ficar mexendo no meu stop. Ele validou a crença. Sim. Legal isso que você falou. Ele validou a crença. E como que ele conseguiu mudar a percepção diante disso? Cara, a gente fez um processo de ressignificação, porque daí quando a gente faz o processo de ressignificação, aquela dor que era, por exemplo, nível 10, ela vai para um nível 2, 3. Depende, cada um tem uma Você percepção. consegue olhar de uma maneira muito mais leve. Isso, muito mais leve. Então daí quando ele vai pra perda, que a perda, a dor, que aqui era nível 10, no stop já não vai ser nível 10, vai acompanhar, porque a origem emocional é sempre a mesma. Só que a forma como isso afeta as áreas da tua vida também vai acompanhar esse, entre aspas, balanceamento do estado emocional. Tá. Então com base nisso ele mudou. Agora, quer dizer que ele vai se tornar um trader que nunca mais vai mexer no stop? Não necessariamente. Por quê? Porque vai depender do contexto. Sim. Porque, eu vou te dar um exemplo. O contexto hoje ele tá operando tranquilo aqui e tal, sem problema nenhum, ele segue o plano. O contexto é que, pô, de repente, o mercado vai estar muito mais agitado aquele dia. E no mercado agitado ele já não performa da mesma forma. E aí talvez ele tenha, entre aspas, um dia de fúria. E talvez o gatilho seja outro. Pode ser um gatilho, por exemplo, de, porra, eu vou dar um exemplo assim, ó. O cara aprende na infância que, cara, é uma coisa assim que a gente ouve muito. Ah, o cara tira 10, aí chega em casa e diz parabéns, não fez mais que obrigação. Saca? E aí esse padrão acompanha a tua vida. No trade também, você não tá fazendo mais que a tua obrigação em fechar positivo, sei lá, entendeu? Então, eu falo, cara, tão importante quando você estudar trade é você estudar a tua mente, porque você vai utilizar isso aqui o tempo todo. É o maior indicador que existe. O tempo todo. Não só no trade, mas na nossa vida como um todo, né? Sim. Toma água aí, velho. Cara, nesse caso do teu aluno, tem uma outra coisa também nessa equação, que provavelmente ele teve que olhar pra isso, em um dado momento, que é trazendo pra racionalidade novamente. Que é o lance dele acostumar a mente dele a aceitar aquele valor a mais que ele estava arriscando, né? Porque eu percebo que tem muitas pessoas que acabam caindo nessa armadilha de puta, cara, eu não aceito perder porque tá usando um risco maior do que verdadeiramente aceita, do que verdadeiramente cabe no planejamento financeiro. E muitas vezes é porque quer resolver a vida do dia pra noite. Puta, não aguento mais meu emprego, não aguento mais, eu tô com dívida, preciso pagar minhas dívidas. Aí o cara quer dobrar a conta ali, coloca 1.000 pra transformar em 2.000 em um dia. Só que ele não aceita verdadeiramente o risco daquele trade que ele tá abrindo mais alavancado. Então, além disso tudo, dessa dessensibilização dessa carga emocional que ele tinha por conta dessa experiência da infância, precisa desse ajuste técnico também, né? De poder diminuir a exposição de risco. Porque isso não tem nada a ver com habilidade, não tem a ver com a fator emocional, tem a ver com a habilidade, né? Porque a gente, dentro da nossa mente, tem na PNL a gente trabalha com dois pilares ali, que seria as competências e os nossos recursos, tá? A gente sempre tem que trabalhar dessa forma, minhas competências e os meus recursos. Legal. Então, o que são as competências? As competências são habilidades que a gente adquire, falar em público, dirigir carro, operar, né? Por exemplo, quando o cara vai pra faculdade, por que ele vai pra faculdade? Para ele desenvolver, teoricamente, uma habilidade, né? E aí a gente tem o fator emocional, que, por exemplo, eu tô aprendendo a dirigir, isso é uma habilidade. Mas meu fator emocional, por exemplo, se eu tiver muito medo de errar, vai dificultar eu aprender a dirigir, porque eu vou ter muito medo de errar, ter o carro, enfim. Trade é a mesma coisa, trade é uma habilidade, quanto mais você treina, melhor você fica, mas eu tenho que ver se os meus recursos emocionais ali, né, que são os estados, me possibilitam fazer isso de forma mais eficiente ou não. E aí por isso que é tão importante você estudar, pra você entender o que é o mais eficiente ou não. Legal. Tá? Porque a nossa mente, o inconsciente trabalha de forma literal. Então se eu não digo pra minha mente o que é o mais eficiente, ela vai fazer o que ela acha que é o mais eficiente, que normalmente pro trader ganha mais dinheiro. Sim. Que na verdade não quer dizer que por fato de você ganhar mais dinheiro você é eficiente, né? Perfeito, perfeito. Só que se eu não dou os parâmetros para ela seguir aquilo que ela acha melhor. A pessoa pode ter um resultado pontual expressivo, mas não conseguir fazer a manutenção desse resultado. Então isso não vai ser eficiente. Não só isso, que às vezes também que acontece muito, Guilherme, do cara pegar e, como você falou, o cara, pô, quer sair do emprego, que tá uma porcaria e quer mudar de vida. Aí ele fala assim, pô, Nelson, mas eu tô fazendo tudo que eu posso aqui, eu tô colocando todas as minhas fichas, vai dar certo. Vai dar certo na opinião de quem? Na tua? Com base no quê? Nos teus parâmetros? Quais são os parâmetros que você tem? Preparação de competência, background emocional. Isso. Perfeito. Não é só aquela história de eu quero, eu posso, eu consigo. Lógico que não. Esse é um passo importante sim, mas não é determinante. Não é determinante. Nem de longe, cara. Nem de longe. E, velho, fala pra gente um pouco sobre a sua experiência com relação à raiva. Alguns momentos da sua vida que você se deparou com a raiva e como que você lida com esse sentimento. Duas situações. Antes de você ter o domínio das ferramentas que você tem hoje e a partir do momento que você teve o domínio. Tá, vamos lá. Raiva no meu dia a dia? Cara, eu sei que eu tenho um gatilho de raiva muito intenso, por isso eu evito que ele aconteça ao máximo. Boa. Tá? Eu sei disso, então, por quê? Porque eu sei que esse estado me transforma numa pessoa que eu não gosto de ser. E eu, de fato, me transformo numa pessoa que eu não gosto de ser. Por quê? Porque a nossa mente é uma visão distorcida da realidade, porque isso aqui é a realidade. Eu tenho uma visão distorcida, eu sempre vou distorcer essa realidade para o meu favor e eu vou criar uma realidade que só existe para mim. Então, o que eu faço? Eu faço, cara, o máximo para que eu não entre nesse estado, porque eu sei que ele não é legal. Agora, dependendo da situação, ele é um estado que pode ser muito útil. Eu vou dar um exemplo, né? Eu não sei se você que está nos assistindo, nos ouvindo, eu não sei até você mesmo, né? Se você acha certo ou errado matar alguém. Eu acho errado. Eu também acho errado matar alguém. Agora,
eu não pensaria 2 vezes em matar alguém se alguém está pondo em risco a vida das pessoas que são muito importantes pra mim. Ou a tua vida. Ou a minha vida. Perfeito. Mais uma vez entra o contexto na situação. É isso aí. Então, dentro desse contexto, eu sei que a raiva vai fazer eu agir daquela forma. Eu sei, eu tenho certeza absoluta. Porque esse é um padrão mental que faz parte da minha vida e que pra mim tá tudo bem. Tá. Entendeu? Pra mim tá tudo bem. Dentro de um certo contexto, eu não pensaria 2 vezes. Então é um exemplo de como a gente pode saber lidar com isso, sabendo as consequências disso e assumindo as consequências. Qual é a consequência disso? Passar por um processo criminal, talvez ser preso, então, assume as consequências desse loss, eu assumo. Porque tem um valor ali que é muito superior, né? É muito superior aos outros valores que estão em questão. Né? Valores que eu digo são, né, valores mesmo, que é importante pra mim, não grana. É sobre isso que eu quero falar contigo agora. Qual que é o papel das crenças e valores em meio a isso tudo que a gente está conversando aqui? Mas antes, só para bifar, uma coisa importante que você trouxe. Gatilho. A importância de a gente ter consciência de qual que é o contexto, qual que é o gatilho que vai fazer com que nós tenhamos o comportamento que a gente não quer ter. Né? Poxa, se eu sei que eu sinto raiva numa determinada situação, eu não vou me colocar na condição de estar naquela situação. Porque a probabilidade de eu acionar o gatilho, ter a raiva e consequências, comportamentos nocivos que podem levar a essas consequências que talvez você não tenha comprado, a consequência, são grandes. Então, evita de estar naquele contexto. É basicamente isso. Né? Evitar de estar em situações. Isso é uma forma de fazer isso. Tá? Então, por exemplo, eu sei que quando eu me alavanco demais, eu tenho uma tendência a ter esses dias de fúria. Então, eu já sei, cara, que enquanto eu não trabalhar esse gatilho emocional que faz eu ter raiva, se eu quiser mudar um dia de fúria, isso que é mais importante. Por exemplo, se a minha família estiver em risco, eu sei que eu posso agir dessa forma, eu sei que eu vou agir dessa forma. Eu quero mudar isso? De verdade, eu não quero. Eu, Nelson, não quero. Sim. Então, não vou mexer com isso. Agora, no trade, se você sabe, quando você alavanca, você tem um dia de fúria, você quer mudar isso? Não, eu não quero, tá tudo bem. O que você vai fazer? Tem que saber que você vai ter que passar o resto da tua vida operando com a quantidade de contrato X. E, cara, tem muitos mentorados meus que têm mais resultado no médio e longo prazo, operando com quantidade de contratos muito menor do que quando eles alavancavam e operavam centenas de contratos. É muito comum isso acontecer. Porque é necessário desenvolver competência técnica para isso também. É isso que eu te falei, né? De um lado né, as competências e do outro lado os recursos. Isso aqui tem que andar em conjunto, teoricamente, né? Agora, quando eu não tenho nível de competência, talvez o recurso aqui vai desbalancear também. E o pior, né? Quando existe carga emocional não compreendida, vamos colocar assim, esse desbalancear fica ainda maior. Ainda maior. Sem dúvida. Crenças e valores. Qual é o papel das crenças e valores diante dessa situação toda aí? Assim, ó. Hoje, a forma como eu trabalho, eu levo muito menos em consideração o fator crença, tá? Porque a crença é só a rotulação que a gente dá para algo que acontece. Então, quando eu tenho você falou racionalidade, né? Eu uso muito o termo, em vez de falar sobre racionalidade, eu gosto de utilizar o termo consciência. Legal. Tá? Porque a consciência, na verdade, é só eu ter a ciência sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Dentro do PNL, a gente chama isso, a gente utiliza uma ferramenta que é você colocar-se em terceira posição, que é o que você falou, é o meta-pensamento. Então, eu coloco em terceira posição e eu consigo enxergar de fora o que está acontecendo. É aquela história, a gente consegue dar mais pitaco na vida dos outros do que na nossa, porque na vida dos outros a gente está em terceira posição. Né? É isso. Então, se eu treino essa habilidade, legal, eu posso fazer isso de forma intencional, de novo. Então, olha só, cara, quando eu olho de fora quais são os meus recursos que me faltam para desenvolver melhor essa habilidade, em vez de buscar as crenças que me impedem de fazer isso, é muito mais simples eu buscar mais recursos inconscientes para eu conseguir fazer aquilo que eu quero. Então, o papel das crenças, ele perde força à medida em que você deixa de dar força para ela. Eu explico. A crença, ela sempre vai buscar validação, ok? A crença sempre vai buscar validação. Por exemplo, se eu tenho uma crença de que eu não fui valorizado, que eu não sou valorizado, o que acontece? Eu tenho um estado que me faz sentir fraco, me faz sentir incapaz, insuficiente, o que quer que seja, porque de novo o nome pouco importa, é o que você sente. Então eu sinto alguma coisa. E aí por causa do que eu sinto, eu olho todo mundo dando certo, não dou certo, eu fico pensando, porra, cara, é porque, sei lá, eu não fui valorizado, eu sempre... Olha o que eu tô fazendo. Bom, né? Racionalizando algo que eu sinto, beleza? Então isso forma uma crença, porque eu dou um significado pro que acontece. Na verdade, o problema não tá no significado que você dá, porque as pessoas podem falar, não, cara, você é competente, você é foda, que não sei o quê, e mesmo assim você continua sentindo isso. Então, em vez de buscar essa roupagem das crenças, a gente pode buscar o quê? Que é o mais importante, e que eu te falei que a gente trabalha, por exemplo, muito no novo código, na linha do novo código, que é buscar a alteração de estados. Tá. Então, o que eu faço para alterar o meu estado de forma que, quando eu altero meu estado, aquela crença já não faz mais sentido, porque ela perde força. Porque a crença, ela busca validação. Quando ela fica mais forte? Quando você valida. Ok. Certo? Quando ela perde força? Quando você não consegue entrar para validar. O papel da crença é fazer você acreditar nela. Beleza? Perfeito. Então, nessa linha busca mais recursos. Quer um exemplo no trade? Eu falo para meus alunos assim, depois de 5 semanas fazendo programa de treinamento lá na mentoria, eu falo assim, lá atrás, antes de começar a mentoria, você acreditava que conseguia ser disciplinado? Não. Agora que você seguiu esse passo a passo, chegou na quinta semana, você percebeu? Olha para trás, o que você fez? Conseguiu, pelo menos para de perder dinheiro que nem um doido? Para de operar que nem um doido? Sim. Acredita agora que você consegue daqui para frente se tornar disciplinado, consistente? Sim. O que a gente tá fazendo? A gente tá criando uma nova crença. Com base no quê? Eu tinha um estado que me dizia assim, puta, eu não consigo. Agora a gente criou outro. Você tá vendo? Tá aqui na tua frente, né? Você tá vendo o que você fez? Olha pra trás, diário do relatório, tá vendo que durante um mês você foi disciplinado? Então o que eu acabei de fazer? Criar uma nova crença, entre aspas, né? Tá. Criar um novo padrão mental, um novo estado emocional. E toda vez que você vai operar sentindo aquilo que você sentiu nas últimas 4 semanas, a tendência é o quê? Você repetir aqueles comportamentos. Perfeito, sacou? perfeito, massa. Então, é um processo de ancoragem com base em quê? Em novos padrões mentais, em novos comportamentos, não querer remendar o que já tá feito. E o que vai acontecer automaticamente? Se ele pegar e voltar a repetir o que ele fazia antes, ele vai cair de novo naquele ciclo, naquela corrida do rato. Automaticamente ele vai cair no looping, porque ali tá ancorado. Aquilo ali é um gatilho, ele vai cair no novo gatilho. É que nem para quem bebe. Quem bebe pode ficar vários dias sem beber. Só que se ele beber uma vez, cara, ele vai voltar a cair naquele ciclo. A probabilidade é muito grande, né? Enquanto a gente não busca ferramentas. Então, assim, na PNL a gente trabalha essas alterações de estado de forma intencional, tem ferramentas para isso. Mas quem está nos assistindo no dia a dia pode fazer isso que eu acabei de explicar. Então, a crença de verdade pouco importa. O que importa de fato é o que você vai sentir. E o que você vai sentir é que vai fazer você agir de forma diferente. Sim. Então, se você passa uma semana operando certinho, tipo, você sente que quando você fez aquilo que tinha que ser feito, você consegue viver de forma diferente, o que vai fazer você viver de forma diferente? Porque daí você tem aquela dopamina, daí a gente vai pra... Mas assim, por que o cara vai conseguir fazer isso? O que vai motivar ele? O que vai motivar ele é justamente o que ele olha pra trás e putz, valeu a pena. Aí eu repito, putz, valeu a pena, eu repito. E se ele cair um dia de fúria? Olha pra trás e olha quanto valeu a pena. Então eu vou voltar a repetir. É o que eu falo pros meus mentorados. Cara, acontecer, segue o plano. Se eu tiver um dia de fúria, segue o plano. No outro dia você volta e segue o plano. Perfeito. Porque é o que vai fazer você voltar dentro daquele novo padrão mental que você criou. Até mesmo por conta da programação instintiva da mente, né? De fugir da dor e buscar pelo prazer para garantir a sobrevivência. E os valores, né? Valores você citou, até trouxe um exemplo teu, né, cara? Sim. Poxa, cara, valores são negociáveis, né? Como é que fica nessa história? Cara, os valores também... Cara, na verdade,
O valor também é uma crença, né? Sim, não deixa de ser, né? O valor é uma crença, a diferença é que eu crio uma graduação, né? É tipo, é o mestre das crenças. Cara, é que a crença a gente Só só dá pra acredita. É que a crença a gente só acredita nela, né? Eu não fico valorando assim, qual que é o teu nível de incapacidade? Você não fica dizendo o teu nível de capacidade X, Y ou Z. Boa. Mas nos valores a gente faz essa graduação. O valor a gente faz comparação entre uma coisa e outra. O que é mais importante pra você, X ou Y? Então isso é valor. Eu tô fazendo valoração, né? Legal. Bacana? Agora na crença a gente não necessariamente faz valoração. Verdade. Só que inconscientemente, quando você tá diante de uma crença e você tem uma outra crença muito mais poderosa, normalmente ela vai se sobrepor sobre a outra. Beleza? Se a gente perceber, mas não necessariamente. Valores é isso. Eu falo o que é importante pra mim? Família. Então família é algo que, pô, nível 10. Então a gente faz isso, né? Mas, cara, de novo, por isso que é tão importante a gente ter um propósito, ou a gente ter uma intenção naquilo que a gente está fazendo. Qual que é a minha intenção no trade? É, de fato, dar um futuro melhor para minha família, porque isso é importante. Então, Intencionalidade, né, velho? E aí todos os meus comportamentos devem estar congruentes e alinhados a isso. Ah, não, mas de vez em quando eu vou lá, dou uma escapada, vou jogar uma bola, vou fazer o quê? Tudo bem, tá te tirando desse caminho aqui? Não, então, eu penso assim, tá tudo bem. Desde que não te tire daquela linha mestra que você É tá pelo lance seguindo. do porquê, né, ali? Você saber o porquê que você tá fazendo essa parada. Por quê, cara? Porque é crença, né? Toda pergunta que você faz com porquê, a resposta, quer dizer, toda é toda, né? Metalinguagem, né? Mas, quando você pergunta pra alguém o porquê, normalmente ela vai te responder com uma crença. Normalmente ela te responde com uma crença. Legal. Até por isso que quando a gente faz perguntas é importante a gente tomar cuidado para não perguntar o porquê. Se você pergunta por quê, ela pode te responder com uma crença. Se ela responde com uma crença, meu amigo, você vai ter que suar muito para Pra conseguir conseguir entender o real Isso. motivo. o real motivo, ou para você convencer ela do contrário. Legal, velho. Porque daí para ela é uma crença. A crença é uma coisa que na tua mente é absoluta. Ou até mesmo um valor, né? E por mais que não faça sentido nenhum do ponto de vista lógico, racional, consciente, a crença tem um enraizamento inconsciente. A carga emocional é inconsciente, tá embaixo do tapete, um monte de coisa que faz ela acreditar que ela é incapaz, que não sei o Com quê. base em toda a história de vida dela. Com quase toda a história de vida dela, mas normalmente tem um gatilho. Normalmente tem assim um que a gente chama, que eu chamo de gênese, tem uma gênese ali. Que a gente consegue acessar conscientemente, né? Mas basicamente é isso. Tá. E o aspecto cultural? Qual o papel que ele tem nessa situação? Cultural. Cara, cultural, ambiente, né? Referências. Então, se a gente parar pra pensar que do 0 a 7 anos a gente cria todos os nossos padrões emocionais, a nossa mente. Existem estudos, né, que comprovam que do 0 a 7 anos de idade, o nosso cérebro ele trabalha numa frequência que é a mesma frequência de quando nós estamos no estado de transe. O lance do fator crítico. Isso, eu não tenho fator crítico do 0 ao 7, a criança só tá absorvendo informação. Esponja. É uma esponjinha. Então, naquela época eu absorvo e crio todas as minhas referências de emoção, referências que eu vou utilizar pelo resto da minha vida. Então, o fator cultural, ele vai ser o fator que vai moldar isso. Depois dos 7 anos de idade, também a gente vai moldar isso, mas assim, com base naquilo que já tem lá atrás. Por exemplo, Com uma referência criada do 0 ao 7. sempre do 0 ao 7, daí eu crio novas referências e novos padrões. Então, se do 0 ao 7, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu vivi num ambiente que eu tinha muita carência de atenção. A partir dos 7 anos de idade, quando eu começo a conviver com outras pessoas, culturalmente eu vou querer tentar suprir aquilo ali. E aí, culturalmente, eu começo a desenvolver outros tipos de habilidades, entre as habilidades sociais, por exemplo, como a necessidade de querer estar dentro dos nichos. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade gigantesca de dizer não. Sim. Né? Tu convida, vamos, não sei o que lá, pô, eu não tô muito afim de ir, mas não consigo dizer não. E vai. E vai. E aí aquela cultura, naquele ambiente, faz com que ele desenvolva. E não pra ela, né? Mas ela, por quê? Porque ela tem algo enraizado que faz com que ela ache assim. Então, cara, o fator cultural ele é muito importante enquanto a gente não tem a consciência disso. Tá. Lembra de novo, consciência na controle. Consciência, opa, peraí, por que eu tô agindo assim? Tá. Por que eu tô tendo esse tipo de pensamento? Legal. Você falou que não acredita em autossabotagem e autocontrole. Muito menos. Cara, não existe autossabotagem, não existe autocontrole, né? Não existe controle, pô. Boa. Não existe controle. Não, mas eu estou controlado. Você não tá controlado. Você tá agindo de acordo com os teus padrões mentais que você pode ter criado até agora há pouco. Não, durante o podcast eu não vou falar besteira. Então o que você faz? Antes de entrar aqui, você cria um padrão mental, você cria uns padrões, programações para quando você vir pra cá. Mas por quê? Porque você previamente já estabeleceu. Então não é que existe controle. Você cria os padrões para você poder, entre aspas, criar a ilusão de controle. E pode anotar aí pra quem tá nos escutando, nos assistindo. Quanto mais controle você quer ter, mais sofrimento você tem. Fala mais sobre isso. Porque, cara, Nossa, quanto mais controle você quer ter, mais sofrimento você vai ter. Sinistro, a gente não controla muito pouco, né? Por isso o lance do Magic, né? Não é o carro, é o piloto, ou tipo assim, não importa as cartas, o importante é o que você vai fazer com elas. quanto mais controle eu quero ter daquilo que acontece ao meu redor, por exemplo, você como pai, você tem quantos filhos? Duas meninas. Duas meninas. Então você como pai, você tem 2 meninas e tem a tua esposa. Imagina que você quisesse controlar tudo que acontece na vida delas. Não lascou. Só em relação a 4 pessoinhas. Sim. Aí você quer controlar o mercado, você quer controlar o que acontece em relação à tua empresa, em relação aos teus alunos, e, cara, olha que loucura, em relação à tua família, digo assim, pai, mãe, irmãos e tal. Familiares. Ferrou, velho. Você fica doido, né? E tem um monte de gente que é assim, E aí tem uma fadiga mental absurda. gigantesca. A nossa mente, ela não consegue conscientemente processar mais na média, ela consegue processar 7 informações. Já ouviu falar disso? Não, cara. 7 mais ou menos 2? Nunca ouviu Não. Tá, tem um livro que se chama o The Magic Number 7, que é o número 7 mágico, enfim. Então a nossa mente, ela O conscientemente... 7 é cabalístico, né, velho? Mas legal esse conceito. É uma crença doida, né? É uma crença doida. Mas vamos lá. É assim, quer ver? Pensa aí, não precisa falar o teu número de telefone, mas pensa o número do teu telefone, como é que você me falaria se eu te perguntasse? Você vai colocar em bloco, quer ver se vai responder em blocos de informações. Quantos blocos de informações você falou? 3. 3? Você falaria, por exemplo, eu vou falar o meu, tá? Quer dizer, eu não vou falar o meu, mas ó. Se eu fosse falar meu número, eu falei 41, 9, 97, 05, nananã. Eu achei que você ia falar o número aí, cara, a galera ia te ligar. Não. Beleza. Sacou? Então, ó, 6, né? Então a gente grava as informações e a gente processa as informações em blocos. Tá. Por exemplo, se você for falar teu RG, se você for falar o teu CPF. Então, quando a minha mente consciente, por exemplo, o pessoal tá assistindo a tela aqui, mas conscientemente tem um monte de informação aqui no radar
que está na frente de todo mundo, mas que eles não estão prestando atenção de forma consciente. Por exemplo, pô, se você quer perguntar, sei lá, a cor do, sei, cara, a cor do símbolozinho aqui da caneca, né? Detalhe, pô, se meu tênis tem cadarço ou não, tava o tempo todo aqui na tua tela, que ela tá assistindo. Você não deu atenção pra aquilo, Você deu atenção. Agora deu porque eu direcionei o teu foco para aquilo, né? Então, eu tô falando que conscientemente eu não consigo prestar atenção em mais do que isso. Inclusive, eu acredito que esse é o momento de colocar atenção no botão do like, né, cara? Ah, boa, né? Tem que deixar o like aí, pô, galera, deixa o like aí. Legal. Então, por isso que conscientemente eu não consigo, vai dar uma estafa mental gigantesca, muito grande. Então, eu tenho 7, mais ou menos 2. Então, eu presto atenção de 5 a no máximo estourando 9 informações. Quando eu vou tentar memorizar algo... Nossa, essa do botão do like foi aquele passe do Ronaldinho, assim, né? Foi muito bom. Ele pegou na hora. Informação pode ver. Quando começa a passar desse bloco de 9 informações, você começa a comer a informação de um lado e de outro, começa a esquecer. Inclusive, a técnica de memorização é tiro em blocos, né? É isso aí. Você pega blocos, cria blocos dentro de blocos para justamente não tentar armazenar o todo, né? Exato, muito bom. Velho, você passa raiva dirigindo? Cara, às vezes, né? Se você tomou uma fechada, você tá certo lá, tranquilo, na boa, e de repente a pessoa vai lá e te fecha. Você gosta de ser fechado? Cara, gostar, eu acho que ninguém gosta, né, cara, de tomar uma fechada, mas de boa. Por que não gosta? Porque, cara, você tem a ilusão de que de alguma forma o cara tá atrapalhando a tua vida, né? Boa, cara. Você tem a ilusão de, porra, qual que é a tua? Pô, não tá vendo que eu tô... Eu uso esse exemplo pra galera, eu falo assim, cara, imagina você tá no trânsito, o cara vai lá e te dá uma fechada. Você tá na tua mão, certinho, o cara te dá uma fechada. Você fica puto, normalmente? Fica puto, mas e aí? O que você tá certo? Normalmente a pessoa vai falar assim, porque eu tô certo. Tá, mas o que o fato de você tá certo ou não vai mudar na tua vida naquele momento? Perfeito. Porque tem gente que perde a vida numa discussão de trânsito porque quer estar certo. Exatamente. Né? Você prefere estar certo, né, ou ser feliz. Não é isso? Em casa, normalmente, eu prefiro ser feliz, cara. A palavra final é minha. Amém. Vamos deixar tudo certo. Sim, senhora. Por que eu te perguntei isso, velho? Porque muitas vezes, com base em tudo isso que a gente tá conversando, a gente não tá com raiva de tomar fechada porque tá atrapalhando a nossa vida. Muitas vezes é por conta desse background do passado. Poxa, o cara me deu a raiva, ativou um gatilho de desvalorização. Ele quis, né, se valorizar em cima de mim. E aí você fica naquela, não, enquanto eu não cortar ele de novo, quero devolver, né? Não vou devolver. Enquanto eu não devolver, não tá tudo certo na minha cabeça. E é justamente por conta disso, né, velho? Total. Mas, cara, pode ter vários gatilhos, assim. Quando eu faço essa dinâmica com o pessoal no curso de PNL, cara, vem várias, assim, insights diferentes, eu acho muito maneiro. Não, porque o cara é um burro. Pô, porque... E eu tenho esse gatilho também, assim, às vezes eu me irrito com a, entre aspas, com a burrice alheia, sabe como? Isso, em alguns momentos, me incomoda. Sim. Me incomoda porque eu penso assim, cara, a gente tem a possibilidade, hoje é muito maior a possibilidade de você estudar e ter acesso a conhecimento de qualidade, e a pessoa pega um pedaço muito pequeno do mundinho dela e acha que aquilo é uma verdade absoluta e quer fazer com que os outros acreditem naquilo que ela acredita. Então, dentro da PNL chama isso de imposição de mapa. Então, quando eu quero impor o meu mapa para você como a minha verdade fosse uma verdade, sem ter a flexibilidade para, primeiro, perceber que... primeiro, ela não percebe, né, porque ela não tem esse nível de consciência. Mas se ela tiver esse nível de consciência e ela aprender a dar flexibilidade no que ela está fazendo, entendeu? A dar flexibilidade. E o que me incomoda um pouco é isso. Assim, as pessoas, pô, cara, aquela história do, né, cagador de regras, né? Eu falo assim, legal, cara, tu é exemplo pra... Isso que você tá dizendo pra mim, tu é exemplo disso que você tá fazendo na tua vida? Qual é o resultado? Qual que é o resultado que você tá tendo? Ah, não tem. Ou seja, falta de congruência entre aquilo que eu faço e aquilo que eu digo pra você fazer. Cara, eu sou um cara que se eu não tô fazendo aquilo na minha vida, eu não falo pra você fazer. Perfeito. Eu não vou, por exemplo, sei lá, falar sobre investimentos em Bitcoin. Se eu não tô fazendo investimento em Bitcoin, dizendo se tá certo, cara, faz o que você quiser. Quer aprender isso, vai buscar alguém que fala sobre isso. Porque meu nível de ignorância sobre isso não me permite, né, querer dizer pra você o que faço ou deixo de fazer. Eu fico no meu mundinho dentro do que eu, entre aspas, domino um pouquinho. Né? Inclusive, eu acredito muito, cara, que um grande passo pra evolução humana e pra desenvolver a consciência pra tudo, não pra lidar só com raiva, mas pra lidar com medo, pra lidar com todas as questões da vida, é a gente se colocar na cadeira do aluno constantemente, né, velho? De fazer boas perguntas, não qualquer pergunta, não é ser aquele questionador chato. É ser uma pessoa que procura entender o mapa do outro, se tem empatia, se colocar no lugar do outro, obviamente respeitando as suas crenças e valores, mas aprendendo, cara. É uma habilidade que nós tivemos de 0 a 7 anos e que parece que a gente perde de ser aquela esponja. Não é isso? A gente perde justamente porque a gente passa a perceber o quanto a gente passa por estado crítico, né? Crítico não de dificuldade, mas crítico de críticas mesmo, né? Porque... Bombardeado pelo mundo. Porque se a gente parar pra analisar, como é que, pelo menos é o padrão que a gente aprende, né? Desde pequeno, que é certo e errado. E normalmente o errado ele tem um peso muito maior. Só que quando a gente tá do 0 ao 7, quando a gente só tá absorvendo aquelas informações, a gente não para pra, entre aspas, né, perceber essa... A gente vai sentir a pancada e aquilo vai gerar padrões mentais. Mas quando a gente passa a ter a consciência que daquele bloquinho tá fechado, eu vou ter vários gatilhos de momentos em que a crítica foi pesada, e ali a partir do 7, na nossa vida adulta, a gente vai automaticamente associar, vai ancorar naquela emoção de crítica, que foi dolorosa. Mas agora a gente passa a ter a consciência que aquilo é doloroso. Antes a gente só tomou uma pancada e vida que segue. Só que agora começa a ter a consciência daquilo. E aí o que faz? Eu não quero mais me abrir ao erro. Porque aquilo que eu falei pra ti de... O cara que não aceita que tem uma limitação, nunca vai crescer. Vai manter-se igual. Mas eu entendo por que ele faz isso. Por quê? Porque lá atrás, talvez em algum momento que ele quis demonstrar a limitação dele, ele tenha tomado uma pancada. Verdade. É aquele lance da vulnerabilidade, né? Você se permitir, né, passar por essa vulnerabilidade. Muito bom, velho. Eu acho que é isso que te impede. Cara, a gente já passou várias ferramentas em meio a tudo que a gente conversou aqui, mas eu quero te perguntar, existem algumas ferramentas da PNL práticas que a pessoa pode usar no dia a dia, seja pro trading ou pra vida, pra lidar com a raiva, pra lidar com essas situações que podem gerar comportamentos nocivos? Legal. A primeira coisa que eu diria é para você identificar os gatilhos de novo, para você ter a consciência em que momento você vai passar por isso, ou quando você estiver passando por isso, vou dar o exemplo do carro lá, né, que você disse, pô, você gosta de ser fechado? Não gosto. E muitas vezes eu tô dirigindo e quando eu sou fechado, às vezes eu explodo. Aí, cara, quando isso acontece, eu criei esse padrão pra mim. Eu automaticamente fico pensando assim, tá, velho, o que você vai ganhar com isso? É automático pra mim, sabe? O que você vai ganhar com isso? É isso aí, o meta-pensamento, né? Então, mas eu já criei é um gatilho. Quando eu faço isso, eu já paro pra pensar, velho, o que você vai ganhar com isso? Tá. Qual que é a consequência que isso vai gerar pra mim se eu continuar discutindo com esse cara, que apesar de ser, entre aspas, naquele momento eu acho que ele é um idiota, o que eu vou ganhar ficar discutindo com esse idiota? Por que eu faço isso? Porque se eu continuar discutindo ele, eu me torno tão idiota quanto ele. Então, isso é um padrão que tá na minha... Então, o que eu quero dizer com isso? Aprenda a criar os seus próprios gatilhos, entendeu? Quando acontece tal coisa, que tipo de pensamento você vai ter? Porque você condiciona a tua mente. Pra mim é automático.
Pra mim é automático. Então, assim, quando eu me irrito, eu respiro fundo. Isso é legal também, respirar fundo. Show. Tá? Respirar fundo, respira no mínimo ali umas 3 vezes de forma profunda. E Respira, segura, solta. Eu faço isso. Boa. É incrível, né, velho? Como que algo fisiológico, simples, de fato, nos coloca numa condição de desaceleração. Né? Total. Ou você vai fazer isso, ou a vida vai te fazer isso. Vai te brecar da pior forma. Vai te brecar de algum jeito, né? Se for no trânsito, talvez o cara da frente te breque, né? Com um soco no nariz. Você escolhe. Você vai querer continuar com isso, não? E isso que você falou da pior forma, existem vários estudos científicos que mostram que, por exemplo, a raiva excessiva, né? O nome pouco importa, concordo contigo, inquietida como ódio, aquela raiva permanente, né? Gera patologia física mesmo, né? Às vezes problemas de hipertensão, problemas cardiovasculares. E é importante a gente olhar pra isso, cara, porque o nosso corpo físico é um reflexo dessas emoções mal processadas, sem consciência. É isso. Na verdade, o corpo físico não existe sem a nossa mente, né? O físico não existe sem a nossa mente, eles estão diretamente ligados. E você deve conhecer, né, o Bruce Lipton, autor de Teologia das Crenças. Então, foi ano passado, ou retrasado, agora não lembro bem. Acho que foi ano passado. Ano passado eu fui fazer uma especialização, um curso com ele nos Estados Unidos, né? Você comentou uma vez muito legal, cara. E foi muito legal a possibilidade de trocar, né, dessa troca com ele que eu tive, fazendo muito paralelo com o que tem na PNL. Então, muita coisa, cara, a gente só tem caminhos diferentes, mas a gente chega sempre no mesmo objetivo. Isso que é muito legal. E uma das coisas que ele conseguiu comprovar é exatamente isso. Que, na verdade, o teu estado emocional, né, o teu estado emocional influencia diretamente, né, as nossas células, os nossos cromossomos, afeta diretamente o nosso DNA. Então, ele faz um exemplo, né, ele faz um testezinho que é muito maneiro, aqui tem um videozinho que ele mostra, que, por exemplo, ele pega células do corpo humano, ele pega e coloca o hormônio do amor, está relacionado a amor. Aí as células vão em direção ao hormônio, né, liberado com citocina e tudo mais. Massa. E ele pega o hormônio, por exemplo, do estresse, da raiva, que aí é a cortisol, por exemplo. Pum, aí ele pinga na plaquinha, daí vê justamente as células se afastando daquilo. Caraca, velho. E a célula, cara, teoricamente não tem consciência, não tem nada, é só né, uma fração menor do que nós somos. Só isso, velho. Então ele falou, cara, aqui, comprovando isso, ele falou assim, cara, isso eu já falava na década de 70, que só agora que os caras estão dizendo, epigenética, deu boom. Eu falei, gente, eu falava isso desde a década de 70 já. Na década de 70, 80, quando eu levei isso para as universidades, os caras achavam que eu era louco. Você já ouviu, eu não me recordo, cara, você vai poder me ajudar se você já ouviu isso, o nome do pesquisador, se não me engano, japonês, daquela estudo da água. Da vibração da água, você fala raiva, e aí as moléculas da água se comportam de um jeito, você fala amor, se comporta de outro. E tem na internet pesquisar aí, experimento da água, é basicamente isso também, né, cara? Cara, porque aí o Bruce Lipton, ele sai dessa linha da biologia, ele começa a ir pra linha da física quântica, e quando a gente vai pra linha da física quântica, e aí assim, daí já foge um pouco do PNL, né? Mas tem tudo a ver com o PNL, porque a PNL altera estados, é uma ferramenta muito poderosa pra alteração de estados. Só que, de acordo com o estado que eu tô sentindo, meu corpo, minhas células vibram numa frequência, e quando eu estou em outro estado, eles vibram em outra frequência. E essas vibrações, que são energia, que nós somos energia, né? Sim. A gente acaba atraindo coisas da nossa vida ou afastando coisas da nossa vida. Perfeito. Né? Então, assim como as nossas células, quando a gente tá ali, quando tem amor, né? Quando ela vai em direção àquilo, as células também, quando a gente tá vivenciando, sentindo, e nosso corpo está produzindo este hormônio do estresse, elas começam a se afastar. Então, agora para e pensa, se eu ficar alimentando minha mente com um monte de pensamentos negativos, se eu alimentar minha mente com um monte de estados emocionais negativos, o que isso vai influenciar no meu corpo? Porque o que eu penso, corpo e mente estão ligados. Então, o que eu penso gera hormônios quimicamente que caem na minha corrente sanguínea, minhas células estão convivendo o tempo todo com isso. Aí depois o cara não sabe por que desenvolve um câncer, ou uma doença autoimune. E muitas vezes, se não 100% das vezes, as doenças autoimunes, essas coisas estão ligadas diretamente ao estado emocional. A gente teve um papo aqui com o Dr. Carlos Silveira, médico neurocirurgião, né, e é especialista em medicina germânica, né, que trata muito sobre isso, sobre como o nosso corpo físico reflete as nossas emoções, né, e é incrível, cara, a gente olhar para as coisas como um todo, né, nós somos um todo, não somos partes, né, velho, tudo funciona. É isso. Conjunto em harmonia. E o Bruce, ele fala justamente isso, né, que na verdade a biologia da crença, aquilo que eu acredito, gera, por exemplo, se eu acredito que a vida é difícil, aquilo gera um hormônio, estresse, e aquilo faz com que o meu corpo vibre naquela frequência, e atrai cada vez mais isso, porque qual que é o fator, qual que é a função da crença que eu falei? É justamente se validar. A busca por validação, eu achei isso muito massa. Eu até falava assim, que a crença ela tem só uma função, fazer você acreditar cada vez mais nela. E se eu acredito que meu mundo é difícil, o meu corpo, porque se a minha mente alimenta isso, o meu corpo vai agir de forma que eu valide isso. E vai se tornar cada vez mais difícil. E nós somos partes menores de algo sempre maior. Então, por exemplo, nós seres humanos somos seres que vivemos em comunidade. Se a gente vai para um macro, né, abrindo, a gente tem a comunidade família, tem ali o teu bairro, e assim vai se tornando, e a gente é parte de algo sempre maior. E quando a gente vai para o micro, a gente começa também. A gente tem órgãos têm células, tem moléculas, tem o átomo, então, e tudo isso é energia. Então a energia, aí quando você perguntou lá sobre cultura, né, o ambiente, é exatamente isso. Se você parar para perceber, a gente começa a conviver com as pessoas que estão vibrando na mesma frequência. Se a gente for falar com o PNL, a gente vai se conectar com as pessoas que têm crenças, valores parecidos com os nossos, estados emocionais parecidos com o nosso. Porque às vezes tem aquela pessoa que é tão chata que diz assim, cara, você é tão chato que só fulano te aguenta. Daí você vai ver outro fulano também é um cara tão chato quanto ele. Na mesma linha. Na mesma frequência, né? Perfeito. E é por isso que muitas vezes é importante para você desenvolver comportamentos novos que vão te gerar resultados novos, você se colocar em ambientes diferentes. Total, isso faz muito sentido. Mas eu tenho uma ressalva, que não é simplesmente você mudar de ambiente. Porque se você não muda de ambiente, porque o que a galera faz, eu vou mudar de ambiente. Mas se você não tiver a intencionalidade adequada, o ambiente não vai mudar em absolutamente nada na tua vida. Perfeito. Até mesmo porque o ambiente não muda, ele só influencia. Influencia, é perfeito. O papel do ambiente é influência. Na verdade, eu até mudo, eu falo assim, cara, não é ambiente, é influência. E essa influência pode existir no ambiente, sem dúvida, mas pode existir de várias outras formas. Por exemplo, isso aqui é uma influência, isso aqui é um ambiente. A internet é um ambiente poderosíssimo e vai depender do que você está buscando nesse E ambiente. que você escolhe como um ponto de influência. Isso né? aí. Muito bom, velho. É isso. Eu tô curtindo demais. Se você está curtindo, já aperta no like aí, se inscreva no canal e vamos pegar uma chave final aqui com o Lee. Várias chaves foram liberadas. Se você colocar 10% do que a gente compartilhou aqui, tenho certeza de uma coisa, seus resultados serão melhores. Mas Lee, fala pra gente, irmão, qual livro, eu sei que você já citou alguns no meio da nossa conversa, mas qual livro você indica para quem está nos assistindo acerca de tudo isso? Um livro que seja prático, né? A pessoa consiga ler e colocar em prática na vida, e um filme que tenha correlação com isso e o porquê dessa indicação. Cara, vamos lá. Se a pessoa quer entender um pouco de PNL, se ela quer entender um pouco de PNL,
por mais incrível que pareça, eu não indicaria um livro de PNL, porque os livros de PNL normalmente são muito técnicos e as pessoas não vão conseguir entender. Então, um livro que eu gosto e que eu indico, e que apesar de não ser especificamente sobre PNL, mas fala muito de PNL, é O Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Legal. Tá? O Tony Robbins. Anota, gafanhoto. Inclusive, ele foi mentorado diretamente pelo John Grinder, e em alguns momentos ele até faz essa menção direta. Ele usa PNL nos treinamentos dele, mas ele não ensina PNL. Mas volto a dizer, depende do que a pessoa quer. Se a intenção é ter noção das ferramentas para aplicar no seu dia a dia, beleza. Eu quero aprender PNL especificamente, aí eu diria assim, cara, a melhor forma de aprender PNL é na prática. Por quê? Porque a estrutura do comportamento humano, como é que a gente aprende? A gente não aprende com livro. Boa. A gente não aprende com livro. O livro é conhecimento de como você vai fazer alguma coisa, mas eu só aprendo quando eu pego esse conhecimento e ponho na prática. E aplico. Saca? Então eu tenho muito claro pra mim essa estrutura. Filme. Cara, Oppenheimer. eu não assisti esse filme, cara, mas eu assisti. Não, ele ganhou o Oscar, ganhou tudo, né? Ah, é? Porra, cara, eu assisto muito pouco, eu não assisto TV, então é muito difícil eu ter. Eu Se bem que a assisto internet TV hoje, mas filme eu gosto bastante. Pois é, Netflix, né? Aquela plataforma de filmes, Aquela né? plataforma. Mas um filme, cara, que é muito legal, cara, que vai te ensinar. Cara, como é que é o nome? É um filme do DiCaprio, que ele cria sonhos dentro de sonhos, agora eu não lembro o nome do filme, cara. Caraca, velho. Sonhos dentro de sonhos? É. Ele é muito maneiro, cara, esse filme. Ele mostra a estrutura da mente de uma forma muito legal. Bom, primeiro, Tá. vamos lá, Matrix é um clássico, Matrix é 100%, é muita PNL. Se você O assiste- último. O último, qual foi o Mais último? recente que saiu agora. Não, cara, Não. que todo mundo sabe. Não, os 3 primeiros ali eu achei animal, né, O cara? último eles O último conseguiram cagar com tudo. É. Mas Legal, o Matrix, o primeiro filme do Matrix, ele é 100% PNL, ele tem muita PNL, ele é muito maneiro. Se a gente olhar assim sob esse viés, não é um filme de ação. Ele tem muita ação, mas ele não é um filme de ação. E o segundo é o filme do DiCaprio, cara, como é que é o nome? Bom, Fica aí quanto todo mais você pensa, mais... Deixa eu ver, Matrix 1, sobre PNL. E o filme do DiCaprio, eu acho que é... São muitos, né? A Origem. Esse filme aqui, ó. Nossa, esse filme é do cacete mesmo. É o putz grilo. Não sei se ele vai lembrar, mas brincadeira não. Esse é um filme da porra mesmo. What's the most resilient parasite? An idea. A single idea from the human mind can build cities. An idea can transform the world and rewrite all the rules. Which is why I have to steal it. Never recreate from your memory. Always imagine new places. He's hiding something, and we need to find out what that is. We gotta break out of here. Give him the kick. This was not a part of the plan. Wake me up! Wake me up! Qual que é o da Matrix 1? Nossa. Já teve um sonho, Neo, que parecesse realidade? E se não conseguisse acordar desse sonho? Como saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real? O que está acontecendo comigo? A resposta está em algum lugar, Neo. É a pergunta que nos motiva. O que é Matrix? É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Estão vigiando você, Neo.
Os seres humanos são um mal, um câncer deste planeta. Nós somos a cura. Me tira daqui! Bem-vindo ao mundo real. Então está aqui para salvar o mundo. Do que preciso? Armas. Muitas armas. Nunca ninguém fez uma coisa assim. Por isso que vai dar certo. Aperte o cinto, garoto. Sabe por quê? Porque você já vai. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja você mesmo. Tá show. Próximo você fica. Tirei Contra o nome. contra o nome. Mas olha só, se você lembrar antes de finalizar, você Tá. fala, senão a turma vai escrever nos comentários. Escreve aí, turma. Diz aí. Já pegou a mensagem. Irmão, eu, como disse, aprendi demais. Eu me coloco nessa cadeira aqui muito mais pra aprender do que qualquer coisa, cara. Pra mim é um prazerzaço, uma oportunidade de entender o padrão mental dos nossos convidados. Legal. Ó, a produção trouxe aqui, ó, a origem. A origem, boa. Obrigado. Boa. A origem, é isso? A origem, isso mesmo. É porque eu tava tentando lembrar o nome em inglês, que é um nome complexo em inglês. Legal. Mas é a origem, é a origem. É Como muito que é? legal. Como que é? Inception. Inception, isso. Obrigado. Então tá aí, ó, a origem, o Eu não lembrava o nome de e Matrix. Matrix. Então é isso, irmão. Me coloco sempre na condição de aluno aqui. Pode ter certeza que aprendi mais contigo hoje, expandi minha consciência e saio melhor do que eu comecei o nosso papo. Gratidão mais uma vez pela conversa. E fala pra quem tá assistindo a gente como faz parte. Achar na internet, seus conteúdos, cursos, enfim. Legal. Pô, obrigado mais uma vez aí pelo convite, é uma grande honra, cara, conta sempre comigo. E pra quem quiser saber mais, pra quem quiser acompanhar um pouco mais de perto do meu trabalho, você pode me encontrar tanto no Instagram quanto no YouTube, Nelson Lee PNL, tá bom? Então, se você colocar Nelson Lee PNL lá no Instagram ou no YouTube, você vai me encontrar. Muito bom. Show. Bom, gratidão. Obrigado. Abraço. E esse foi mais um episódio do Mapa Mental, um caminho sem volta. E até o nosso próximo episódio. É sobre isso. Fui.